Bem-vindo, querido jovem, a mais essa aula do seminário, onde estudaremos juntos o bloco de escrituras de Mosias 14 ao 16. Estamos na corte do iníquo rei Noé. Ele quer matar o profeta Abinadi. No entanto, Deus deu poder a Abinadi para que terminasse sua mensagem. Noé e seus sacerdotes precisavam ouvir a mensagem até o final. E qual era a mensagem? Que Deus chama profetas para ensinar e testificar sobre Jesus Cristo e sua missão redentora. Essa mensagem é tão importante que Abinadi literalmente deu sua vida por ela. Durante essa aula, eu vou pedir para você ponderar e refletir sobre os títulos e papéis de Jesus Cristo que vamos estudar e identificar nas Escrituras e o que eles significam para você. Vamos iniciar lendo Mosias 11:23, que diz o seguinte: E acontecerá que se este povo não se arrepender e não se voltar para o Senhor seu Deus, cairá em cativeiro, e ninguém os livrará, a não ser o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Mosias 13:33. Pois eis que não lhes profetizou Moisés acerca da vinda do Messias, e que Deus redimiria o seu povo? Sim, o mesmo todos os profetas que profetizaram desde o princípio do mundo. Não falaram eles mais ou menos a respeito destas coisas? E Mosias 16, 14 e 15. Portanto, se ensinais a lei de Moisés, ensinais também que ela é uma prefiguração das coisas que estão para vir. Ensinai-lhes que a redenção é alcançada por meio de Cristo, o Senhor, que é o próprio Pai eterno. Amém. Vamos elencar alguns títulos e papéis de Jesus Cristo que essas escrituras citam. Alguns deles são Senhor Deus Todo-Poderoso, Messias, Redentor, Príncipe da Paz. E vamos à nossa primeira pergunta. Sobre estes títulos de Jesus, qual tem mais significado para você? E por quê? A mensagem do profeta Abinadi ao rei Noé e aos seus sacerdotes está centralizada em Jesus Cristo. Ele ensinou que só podemos ser salvos por meio da redenção de Jesus Cristo. Vamos ler novamente Mosias 13:33 e 16:15. Eu gostaria que você identificasse quais partes e palavras que identificam o papel de redentor de Jesus Cristo. Pause o vídeo a cada escritura para que você consiga realizar este exercício. Pois eis que não lhes profetizou Moisés acerca da vinda do Messias e que Deus redimiria o seu povo? Sim, e mesmo todos os profetas que profetizaram desde o princípio do mundo, não falaram eles mais ou menos a respeito destas coisas? Ensinai-lhes que a redenção é alcançada por meio de Cristo, o Senhor, que é o próprio Pai eterno. O Elder Christofferson explicou que entre os mais significativos títulos descritivos de Jesus Cristo está o de Redentor. A palavra redimir significa pagar uma obrigação ou dívida. Redimir também pode significar resgatar ou libertar, pagando-se um resgate. Se alguém comete um erro e depois o corrige ou compensa, dizemos que ele se redimiu. Cada um desses significados sugere uma faceta diferente da grande redenção realizada por Jesus Cristo com sua expiação, que, segundo o dicionário, inclui a libertação do pecado e de suas penalidades por meio de sacrifício feito em favor do pecador. Pense em alguém que você considera que se beneficiaria com o ensinamento de que Jesus Cristo é o nosso Redentor. Como você ensinaria essa pessoa sobre esse tópico? Vamos dividir esse ensinamento em 3 tópicos de estudo para que possamos compreender mais profundamente sobre o papel redentor de Jesus Cristo. Tópico de estudo 1. O que Jesus Cristo fez para me redimir?
Abinadi citou Isaías como um dos muitos profetas que testificaram de Jesus Cristo. Vamos analisar o capítulo 14 de Mosias e vamos ver quais as palavras de Isaías que Mosias citou em seu livro. Ele é desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores, experimentado em padecimentos, e foi como se escondêssemos dele nosso rosto. Foi desprezado e não fizemos caso dele. Certamente ele tomou sobre si nossas dores e carregou nossos pesares. No entanto, reputamo-lo por aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos curados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviou por seu próprio caminho, e o Senhor pôs sobre ele as iniquidades de todos nós. Ele foi oprimido e ele foi afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha permanece muda perante seus tosquiadores, também ele não abriu a boca. Quando lemos lá no versículo 5 que o castigo de nossa paz estava sobre ele, significa que para cada pecado que cometemos há uma consequência, incluindo a culpa, a dor, a miséria e a separação de Deus. Jesus Cristo sofreu as consequências de nossos pecados, para que pudéssemos sentir perdão e paz. Ainda no versículo 5, nós lemos: pelas suas feridas somos curados. Por meio de seu sofrimento, Jesus Cristo pode curar as feridas causadas por nossos pecados e as consequências da queda de Adão e Eva, inclusive a morte física e a espiritual. Lá no versículo 10, quando fala todavia ao Senhor agradou feri-lo, significa que o Pai Celestial ficou contente por Jesus Cristo ter se oferecido de boa vontade para se sacrificar pelos pecados de outras pessoas. Que palavras ou ensinamentos você compartilharia com a pessoa que você pensou? Tópico de estudo 2. Como posso ser abençoado por meio da redenção de Jesus Cristo? Você consegue imaginar como seria a sua vida se Jesus Cristo não tivesse cumprido o seu papel como nosso Redentor? Vamos assistir o vídeo a seguir que exemplifica sobre esse assunto. E se existissem coisas que nunca pudessem ser mudadas? Palavras, decisões, erros. Um mundo onde cada sofrimento durasse para sempre, onde nenhuma ferida fosse curada. Um mundo sem correções automáticas, sem a opção de voltar, nem a de apagar. Um mundo onde o homem somente se afastasse cada vez mais da felicidade, da paz, de Deus. Isso é o que o mundo seria sem um Salvador. Felizmente, esse mundo não existe. Porque em uma noite calma, há muito tempo, em uma pequena cidade, uma criança nasceu. Nasceu para mudar todo o coração, para dar fim a todas as despedidas, corrigir todos os erros. Nasceu para eliminar a angústia, o pesar, a depressão, o temor. Ele te compreende. Ele nos cura. Ele pode aproximar o homem e Deus e levar-nos para casa, se permitirmos que Ele o faça, se o amarmos, se o seguirmos. É por isso que comemoramos. É por isso que cantamos. E é por isso que Ele veio. O elder Dallin H. Oaks disse o seguinte:
Na vida mortal que foi planejada, seríamos maculados pelo pecado ao enfrentarmos a oposição necessária para nosso crescimento espiritual. Também estaríamos sujeitos à morte física. Para nos livrar da morte e do pecado, o plano de nosso Pai Celestial nos proveria um Salvador. Sua ressurreição redimiria todas as pessoas da morte, e seu sacrifício expiatório pagaria o preço necessário para que todos se tornassem limpos do pecado, segundo as condições prescritas para promover nosso crescimento. A expiação de Jesus Cristo desempenha um papel central no plano do Pai. E o Elder Ballard disse que, apesar de sua vida ser pura e sem pecados, ele pagou o mais alto preço do pecado, pelos pecados que vocês, eu e todos que já viveram cometeram. Sua angústia mental, emocional e espiritual foi tanta que fez com que ele sangrasse por todos os poros. Mas Jesus sofreu de boa vontade para que tivéssemos a oportunidade de ser purificados por meio de nossa fé nele. Sem a expiação do Senhor, nenhuma dessas bênçãos estaria ao nosso alcance e não nos conseguiríamos preparar nem tornar dignos de voltar a viver na presença de Deus. Ainda sobre a vida sem a redenção de Cristo, Mosias 15:19 diz o seguinte: porque não fora pela redenção que fez por seu povo, a qual foi preparada desde a fundação do mundo, eu vos digo que, não fora por isso, toda a humanidade teria perecido. E finalmente em Mosias 16, de 4 a 7, lemos: assim, toda a humanidade estava perdida, e eis que estaria para sempre perdida se Deus não houvesse redimido seu povo do estado de perdição e queda. Lembrai-vos, porém, de que aquele que persiste em sua própria natureza carnal e segue os caminhos do pecado e da rebelião contra Deus, permanece em seu estado decaído, e o diabo tem todo o poder sobre ele. Portanto, permanece como se não tivesse havido redenção, sendo inimigo de Deus, e também o diabo é inimigo de Deus. E agora, falando-se de coisas futuras, como se elas já houvessem acontecido, se Cristo não tivesse vindo ao mundo, não poderia ter havido redenção. E se Cristo não houvesse ressuscitado dos mortos, nem rompido as ligaduras da morte, para que a sepultura não tivesse vitória, nem aguilhão tivesse a morte, não poderia ter havido ressurreição. Agora vamos ler o que diz em Mosias sobre as bênçãos que podemos desfrutar em razão de termos um Redentor. Lá em Mosias 15, do 20 ao 25, diz o seguinte: mas eis que as ligaduras da morte serão rompidas, e o Filho reina e tem poder sobre os mortos. Portanto, ele efetua a ressurreição dos mortos. E haverá uma ressurreição, sim, a primeira ressurreição. Sim, uma ressurreição daqueles que existiram e que existem e que existirão até a ressurreição de Cristo, porque assim será ele chamado. Ora, a ressurreição de todos os profetas e de todos os que acreditaram em suas palavras, ou seja, de todos os que guardam os mandamentos de Deus, dar-se-á na primeira ressurreição. Eles são, portanto, a primeira ressurreição. São levantados para viver com Deus, que os redimiu. Assim, eles têm vida eterna por meio de Cristo, que rompeu as ligaduras da morte. E esses são os que tomam parte na primeira ressurreição. E esses são os que morreram antes da vinda de Cristo em ignorância, não lhes havendo sido declarada a salvação. E assim o Senhor efetua a restauração destes. E tomam parte na primeira ressurreição, ou seja, têm vida eterna, sendo redimidos pelo Senhor. E as criancinhas também têm vida eterna. Ainda sobre as bênçãos de ter um Redentor, lemos em Mosias 16, de 8 a 10. Há, porém, uma ressurreição. Portanto, a sepultura não tem vitória e o aguilhão da morte é desfeito em Cristo. Ele é a luz e a vida do mundo. Sim, uma luz sem fim, que nunca poderá ser obscurecida. Sim, e também uma vida que é infinita, de modo que não pode mais haver morte. Isto que é mortal se revestirá de imortalidade, e isto que é corrupção se revestirá de incorruptibilidade, e serão levados diante do tribunal de Deus, a fim de serem julgados por ele, de acordo com as suas obras, sejam elas boas ou sejam elas más. E vamos à nossa segunda pergunta. O que você aprendeu sobre Jesus Cristo e seu papel como nosso Redentor? Tópico de estudo número 3. Por que Jesus Cristo às vezes é chamado de Pai nas Escrituras?
Abinadi ensinou sobre o papel de Jesus Cristo como Filho de Deus e também sobre o papel de Jesus Cristo como Pai. Um pai é alguém que dá vida. Ao nos conceder a imortalidade e a vida eterna, Jesus Cristo se tornou um pai para nós. Isso não significa que ele e o Pai Celestial sejam a mesma pessoa. O elder Bruce R. McConkie, do Quórum dos 12 Apóstolos, ensinou que Jesus Cristo é o Pai por investidura divina de autoridade, o que significa que o Pai Elohim colocou seu nome sobre o Filho, deu-lhe seu próprio poder e sua autoridade, e o autorizou a falar na primeira pessoa como se fosse o Pai original ou primordial. Vamos realizar uma leitura de Mosias 15 a partir do versículo 1 até o 9 para entender melhor. E então Abinadi lhes disse: quisera que compreendesseis que o próprio Deus descerá entre os filhos dos homens e redimirá seu povo, e porque ele habita na carne será chamado o Filho de Deus, e havendo sujeitado a carne à vontade do Pai, sendo o Pai e o Filho, o Pai porque foi concebido pelo poder de Deus, e o Filho por causa da carne, tornando-se assim o Pai e o Filho, e eles são um Deus, sim, o próprio Pai eterno do céu e da terra. E assim, a carne, tornando-se sujeita ao Espírito, ou o Filho ao Pai, sendo um Deus, sofre tentações e não cede a elas, mas sujeita-se a ser escarnecido e açoitado e expulso e rejeitado por seu povo. E depois de tudo isso, após haver realizado grandes milagres entre os filhos dos homens, será conduzido, sim, segundo disse Isaías, como a ovelha permanece muda perante seus tosqueadores, também ele não abriu a boca. Sim, desse modo será conduzido, crucificado e morto, a carne sujeitando-se à morte, a vontade do Filho sendo absorvida pela vontade do Pai. E assim rompe Deus as ligaduras da morte, havendo conquistado a vitória sobre a morte, dando ao Filho o poder de interceder pelos filhos dos homens, havendo ascendido ao céu, tendo as entranhas cheias de misericórdia, estando cheio de compaixão pelos filhos dos homens, interpondo-se entre eles e a justiça, havendo rompido as ligaduras da morte, tomado sobre si as iniquidades e transgressões deles, havendo-os redimido e satisfeito as exigências da justiça. O elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos, explicou que, conforme Abinadi ensinou, Cristo foi concebido pelo poder de Deus e, portanto, tem os poderes do Pai dentro de si. Além desse relacionamento divino, Cristo também age como o Pai por ser o Criador do céu e da terra, por ser o Pai de nosso renascimento espiritual e salvação, e por ser fiel em honrar a vontade do Pai acima de sua própria vontade, podendo assim reivindicar o poder do Pai. Vamos assistir o vídeo a seguir. E enquanto você escuta esse belíssimo hino, eu gostaria que você escrevesse, pegasse um papel e uma caneta, pode ser o seu diário também, escrevesse os seus sentimentos, como você se sente sendo Jesus Cristo o seu Redentor. Eu sei que vive meu Senhor, o meu sublime Salvador, que vive e reina sobre nós. A todos chama sua voz, que roga sempre ante Deus, velando pelos filhos seus, que vive para me amparar.
Vamos à nossa terceira pergunta. Envie o que você escreveu sobre seus sentimentos a respeito de Jesus Cristo e do seu papel redentor em sua vida. Ao finalizar essa aula sobre o papel redentor de Jesus Cristo, eu gostaria de ler para vocês em forma de testemunho, juntando ao meu próprio testemunho, o hino número 67 do Inário, Vive o Redentor. Eu sei que vive o Redentor, o triunfante Salvador. A morte e a dor sobrepujou, meu Rei, meu líder, meu Senhor. É a razão da minha fé, esperança no porvir, a luz que o rumo vem mostrar e para o bem me conduzir. Ó, dá-me aquela doce paz que só em ti posso encontrar. Ó, fortalece minha fé, no teu caminho faz-me andar. Eu gostaria de deixar essa aula com todo o meu amor, com o meu testemunho de que Jesus Cristo é o meu e o seu Redentor. Ele nos ama. Ele nos amou quando deu a vida por nós e Ele continua nos amando nos dias de hoje, nos ajudando e andando nessa jornada da vida ao nosso lado. E é esse testemunho que eu deixo com cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sei